Querido Deus e Pai que está no céu, te louvamos, Senhor, por este momento especial na Tua presença, ao qual o Senhor tem nos permitido viver aqui neste lugar. Já sentimos a Tua presença e sabemos que o Teu Espírito Santo já está trabalhando aqui em nosso meio, em cada coração. Não sabemos, ó Pai, mas Tu conheces a necessidade de cada um que adentrou aqui a este lugar. Que a Tua voz, ó Pai, possa estar falando aos nossos ouvidos e aos nossos corações esta noite através da Tua palavra. Usa a Tua filha por graça e misericórdia esta noite, ó Pai, para ser a Tua porta-voz, para entregar tudo aquilo que precisamos ouvir da Tua parte esta noite. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, a pregadora não leu nem o texto aí. Olha. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, todos encontraram, amém? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho da fé, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Amém. Podeis assentar, muito obrigada. Para mim é motivo de grande alegria, é um privilégio muito grande servir ao meu Deus, poder falar do amor dele e todas as suas grandezas. Louvo a Deus por a vida desta juventude cheia do poder de Deus, que esses jovens permaneçam neste fervor, nesta alegria abundante que é de servir a Deus. Fico muito feliz e grata por essa rica oportunidade. Eu trago a paz do Senhor do meu querido e amado pastor Bezaliel, que é o meu pastor ali em Picos e é o nosso pastor também, presidente do nosso estado do Piauí. Com o abraço dele, a saudação dele, eu saúdo o pastor desta igreja, o pastor Flávio, que é um carinho muito grande estar lhe conhecendo, uma honra, um privilégio. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, família e a obra de vossas mãos. Assim também os demais obreiros, os líderes, que é o irmão Igor, o irmão Micael, o irmão Hércules. Eu não sei quem é quem, mas tá tudo bem. Igor, Micael e o Hércules. Pronto. O presbítero Diogo, que foi a ponte para estarmos aqui nesta noite, conterrâneo ali de Picos também. Que Deus abençoe grandemente sua vida, meu irmão. Um prazer muito grande. Eu falei de manhã e repito, vocês estão sentindo calor? Pois eu ainda não senti calor aqui, pastor. Senti não. Eu disse para Mateus, desliga essa central. O negócio aqui é diferente. É porque eu estou acostumado, irmãos, com 45 graus. Picos é 45 graus de calor. Então, para mim, essa temperatura aqui já é frio. Já é motivo de colocar um casaco, uma meia. Que Deus abençoe grandemente. Povo do Juazeiro, povo crente. Que Deus abençoe poderosamente. Minha garganta já não é mais a mesma. Estamos desde sábado ministrando manhã, de tarde, de noite. E é assim. E amanhã ainda tem no Crato. Eu estou sustentada por oração, graça, própolis, mel, gengibre. O que é mais, meu filho? Alho, lambedor, soro, partilha, tudo mais. Então eu peço que os irmãos estejam em espírito de oração, para que o Senhor me dê graça para concluir tudo aquilo que Ele tem colocado e proposto aos nossos corações. Deus abençoe a vida da cantora, seu esposo, sua família. Uma honra poder lhe conhecer, em nome de Jesus. Queridos, sem mais delongas, nós estamos diante de um tema maravilhoso, específico e urgente para a nossa geração. E quando nós olhamos, o Evangelho é a boa notícia do amor e da graça de Deus para a humanidade.
A palavra evangelho significa literalmente boa notícia. Essa boa notícia é que Deus, em seu infinito amor, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o mundo do pecado e restaurar o relacionamento entre Deus e o ser humano. Este relacionamento que foi quebrado lá no livro de Gênesis, quando o homem, ele quebra a comunhão com Deus. No capítulo 3, a pergunta de Deus para Adão: onde está? Ali Deus não está procurando localização. Ali Deus está procurando confissão. Deus sabia exatamente aonde Adão estava, mas Ele queria que Adão entendesse aonde ele estava espiritualmente: afastado, envergonhado, com a comunhão quebrada. E nós vamos perceber isso, que desde o princípio a humanidade se afastou de Deus por conta do pecado. Mas o plano da salvação já estava no coração do nosso Pai. Por meio da vida, por meio da morte, por meio da ressurreição de Jesus, nós recebemos o perdão e a reconciliação e a vida eterna. O Evangelho não é apenas uma mensagem sobre religião, mas é sobre relacionamento, transformação, é sobre esperança. Quando nós olhamos nos 4 livros do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João, nós encontramos relatos da vida e dos ensinamentos de Jesus. Cada um apresenta de forma individual com a sua visão, mas cada um mostra apenas a mesma verdade: Deus nos ama e deseja nos salvar. O Evangelho ele nos convida ao arrependimento, à fé, à nova vida, uma vida guiada pelo Espírito Santo. É uma mensagem que transforma o interior, transforma os corações, restaura as famílias, traz propósito à existência. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho de transformação. E como eu citei de manhã, esta transformação, ela não é gerada de fora para dentro. Essa transformação, ela é gerada de dentro para fora. E somente o Espírito Santo de Deus é quem produz essa transformação. E quando nós olhamos, o Evangelho, ele não é uma religião. Ele não é uma tradição humana, ele não é uma filosofia, é a mensagem da salvação por meio de Jesus Cristo. O Evangelho é a revelação do amor de Deus, é a mensagem da cruz, é a esperança para o perdido, é o único caminho para a salvação, como descrito no livro de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele não deu atalhos, Jesus não direcionou que existia outros caminhos, ele disse: eu sou o único caminho, a única verdade e a única vida. Muitos se envergonham hoje do Evangelho, como no tempo do apóstolo Paulo. Porque no tempo do apóstolo Paulo, a cruz era escândalo. Jesus, ele foi crucificado como um criminoso. Cristãos eram perseguidos. E hoje nós não vivemos diferente do tempo do apóstolo Paulo. Hoje em dia nós sofremos pressão da sociedade, medo da rejeição, cultura contrária aos princípios bíblicos. Mas 1 Coríntios capítulo 1 versículo 18 nos diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. O que o mundo chama de loucura, Deus chama de poder. Poder que liberta do vício, poder que tira das prisões do inferno, poder que dá uma nova história. Isso é o que o Evangelho produz. O Evangelho, ele é o poder de Deus
Paulo, perceba que ele não disse que o evangelho contém poder. Ele disse que é o poder de Deus. Poder para transformar vidas, libertar do pecado, restaurar famílias, curar a alma, salvar o perdido. Ou seja, o evangelho, ele alcança do rico ao pobre, o religioso ao afastado, o jovem e o idoso, porque está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15: ide por todo. Então eu compreendo que o evangelho não faz acepção de pessoas. Livro de Lucas, capítulo 15: se assentava perto de Jesus para escutar o que ele ensinava publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores eram pessoas rejeitadas da sociedade, pessoas que eram descredibilizadas. Mas perceba, o Filho de Deus está ensinando, e quem está ao redor dele? Publicanos e pecadores. Porque enquanto rejeitavam Jesus, enquanto criticavam a Jesus, ele anunciava: vinde a mim, cansado, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não fazia acepção de pessoa, porque o evangelho, ele não é motivo de vergonha, ele é motivo de orgulho santo. É a maior mensagem já anunciada. E eu digo, se o mundo se envergonha da cruz, nós proclamaremos a cruz. Se o mundo rejeita a verdade, nós viveremos a verdade. Por quê? Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus. Deus está levantando uma geração que, ao invés de fugir, corre para o embate, que ao invés de se esconder, mas vai gritar nesta geração. Ao invés de se calar e se omitir a tudo que o mundo sujeita sobre nós, nós iremos proclamar. Não iremos parar de pregar a verdade, não iremos parar de falar de Jesus, não iremos parar de clamar o nome santo de Jesus. Se alguém não gosta, se alguém tem os crentes como doido, se alguém diz que os crentes é tudo um bando de retardado, não sabe para onde vai, pois eu estou aqui para dar um recado para a minha geração. Nós estamos vivos, de pé, para proclamar. Sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos, e continuaremos pregando: Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, e breve voltará. Essa é a mensagem principal do evangelho. Perceba comigo que Jesus, no tempo dele, ele também enfrentou certa resistência por pregar a verdade. Jesus não viveu em um tempo fácil. Jesus, ele enfrentou religiosidade vazia, hipocrisia espiritual, sistema político opressor, era o próprio Império Romano, cultura imoral, pressão social, e mesmo assim ele não suavizou a mensagem, e mesmo assim ele não negociou a verdade, e mesmo assim ele não negociou princípios. Pelo contrário, livro de Mateus capítulo 23, ele confrontou os fariseus. Livro de João capítulo 2 versículo 15, ele expulsou os vendilhões do templo. Em João capítulo 8, Jesus é tido como um endemoniado, Jesus é tido como um louco, mas ele olha e diz: eu sou o pão da vida. Antes de Abraão, eu sou. Ele não deixava passar a oportunidade, ele confrontava com a verdade. Jesus nunca adaptou o evangelho para ser aceito. Vou repetir: Jesus nunca adaptou o evangelho para ser aceito.
Pelo contrário, ele pregava a verdade com amor, ele pregava a verdade com firmeza. E esta geração de agora precisa entender uma coisa: o evangelho não se molda à cultura. E Mansara, a cultura hoje é: vim a mim como está, permaneça como está. Deus te aceita desse. Eu vou pregar, nem que seja a última vez que eu pise no Juazeiro. É um evangelho tão contraditório. Vinde a mim como está, permaneça como está, porque o que importa é a emoção, o que importa é o arrepio, o que importa é as lágrimas descer e postar nos status. Mas eu quero dizer nesta noite que é a cultura que precisa se render ao evangelho. Não é o evangelho que tem que se render à cultura, é a cultura que tem que se render ao evangelho. Deixe alguém gostar ou não. E Mansara, essa palavra não traz like. Ser santo não é populoso, não traz popularidade. Mas deixa eu dizer, é melhor não ser popular e pregar a verdade que liberta. É melhor não ter like e pregar o evangelho que liberta, do que perder a salvação eterna. Não vale a pena trocar a eternidade por um momento passageiro, jovem. Hoje Jesus te chama: pregue a verdade, doa quem doer, cultura goste ou não goste. Você foi chamado para ir de contramão ao mundo. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós entendemos o que é o evangelho genuíno. Eu vou dizer, ele não é motivação barata, ele não é um evangelho coach, ele não é promessa só de prosperidade. Deus vai te dar carro, casa, é copa, é tudo. Não que eu não pregue, não gosto de prosperidade, isso é para nós. Mas o evangelho não é promessa só de prosperidade, é cruz, é porta estreita. E olhe para cá, a porta não passou por reforma. A porta não passou por reforma, continua estreita. O caminho é espinhoso, é cruz para carregar, é negue-se a si mesmo todos os dias. Esse é o evangelho da verdade. O evangelho não é fé sem renúncia. Esse negócio de que aceita Jesus e não precisa renunciar nada porque está tudo bem, ele é o Deus de amor, é mentira. Ele é amor, mas ele é justiça também. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. A Bíblia descreve o meu Deus como um Deus terrível. O mundo descreve o Deus que eles querem, um Deus I love you, um Deus de amorzinho, um Deus carinhosinho. É como eles querem. Mas nós que sabemos a verdade, sabemos que ele é um Deus tremendo, um Deus que não tem culpado por inocente, inocente por culpado, um Deus que não tolera pecado, um Deus que é a verdade que liberta, um Deus que tira dos vícios e das prisões. Esse é o Deus que nós servimos e é ele que proclamamos. Esse é o evangelho genuíno. O evangelho verdadeiro é cruz, arrependimento. E eu ouso dizer, pastor Flávio, que arrependimento com permanência no pecado não gera conversão. Isso gera apenas comoção, emoção, tudo menos conversão. O arrependimento genuíno que gera conversão é o arrependimento que o ser humano olha para dentro de si e diz: eu não posso mais viver desse jeito, eu não consigo mais viver desta maneira. E Mansara, isso é impossível. É não. Olha o tanto de crente que se arrependeu um dia, deixou os vícios, deixou as drogas, deixou a prostituição, deixou tudo lá fora. Hoje é pastor, hoje é líder, hoje canta, hoje prega. O que é isso? É
arrependimento que gera conversão genuína. Se nesta noite você estiver aqui e esta conversão ainda não gerou arrependimento no teu peito, você veio ao ambiente certo. Jesus hoje vai transformar o teu interior. Quem crê, Jesus hoje vai te transformar, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo eu, Cristo vive em mim. O Evangelho é o senhorio de Jesus, é graça que muda a vida. Livro de Lucas capítulo 9 versículo 23: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E há um detalhe muito grande, porque o Evangelho ele não é complicado. O Evangelho ele é simples. O Evangelho é simples. O homem é quem complica, a religião é que complica, mas Jesus simplificou o Evangelho. E eu vou dizer, o Evangelho não é um sistema pesado de regras, é um relacionamento restaurado com Deus. É um relacionamento restaurado com Deus. Jesus, no livro de João capítulo 14, ele não disse: eu sou um dos caminhos. Ele tornou a salvação clara e acessível. Eu sou o único. Porque se formos daqui para Picos tem muitas entradas, não é verdade? Se formos daqui para São Paulo é tanto caminho, um vai para um lado, outro vai para o outro, às vezes até se perde se não tiver o GPS. Mas Jesus simplificou o caminho. Eu sou o único, eu sou a porta. Se entrar é garantia de eternidade. Se entrar neste caminho é vida eterna. Se entrar por esta porta é coroa de vida eterna. Ele simplifica o Evangelho. Jesus, ele até pregava de forma simples. Por quê? Porque se você for perceber, ele falava de sementes, falava de ovelhas, falava de luz, falava de água, pai e filho. Ele tratava de uma linguagem simples. Ele usava coisas comuns para revelar verdades eternas, como por exemplo a parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15. Uma história tão simples, mas profunda o suficiente para revelar graça, arrependimento e amor. Então, o Evangelho é simples, mas não é superficial. E eu vou dizer, simples não significa dizer que o Evangelho é fraco. Simples não significa dizer que o Evangelho é sinônimo de fraqueza. Simples significa dizer que o Evangelho é direto, é certeiro, é uma mensagem clara. Nós somos pecadores, precisamos de um Salvador. Jesus morreu por nós, Ele ressuscitou, e quem crê é salvo. É isso que o Evangelho faz. É isso que é o Evangelho simples. E não exige status, não exige diploma, não exige perfeição. Exige apenas uma coisa: fé. Fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então, o Evangelho só precisa de fé. Quem complica o Evangelho é o orgulho humano, a religiosidade, a tentativa de melhorar aquilo que Deus já fez perfeito. No tempo de Jesus, os fariseus criavam pesos espirituais, como por exemplo, Evangelho de Mateus capítulo 23 versículo 4, diz que eles atam fardos pesados. Mas olha, enquanto eles atam fardos pesados, Jesus, ele veio para aliviar. É por isso que ele diz no capítulo 11 versículo 28 de Mateus: vinde a mim, cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então quem complica o Evangelho é o orgulho humano, é a religiosidade. E nós entendemos através disso que a cruz
Ele é o centro da simplicidade, Ele é o centro de tudo. A cruz é o maior exemplo. Não foi ouro, não foi palco, não foi espetáculo, foi madeira simples, mas mudou toda a história. Foi madeira simples, mas trouxe a redenção de toda a humanidade. Ah, Jesus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2: nada me propus saber, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Então o evangelho é simples, simples, simples. É cruz, é renúncia, mas tem céu de glória. Jesus mostra isso. E eu digo nesta noite, o evangelho é simples porque o amor de Deus é direto. Ele não pede performance, ele pede entrega. Não é sobre parecer santo, é sobre nascer de novo. Talvez esta geração esteja cansada de sistemas complicados, mas Deus ainda está procurando uma geração sedenta por uma verdade simples. Qual é essa verdade? Jesus salva, Jesus transforma, Jesus é suficiente. Jesus salva, Jesus transforma, Jesus é suficiente. Nesta noite eu quero te convidar a entender isto comigo. Jesus salva, Jesus transforma, Jesus é suficiente. Não precisa de muito, é apenas entender que Ele salva, transforma e Ele é o suficiente para as nossas vidas. Enquanto Jesus fazia e falava o evangelho simples, discutiam religião, discutiam sobre religião. E enquanto discutiam, Jesus salvava pessoas. Perceba que no tempo de Jesus muitos líderes religiosos estavam preocupados com regras extremas, aparência espiritual, tradições humanas, debates teológicos. Enquanto isso, Jesus estava fazendo algo muito simples, oh glória, e muito mais poderoso, oh glória. Ele estava mudando vidas. Ele estava mudando vidas. Eu vou melhorar para você entender. A preocupação de fariseus hipócritas e muitos daquela época era quantas vezes orava, quantas pessoas via se estavam jejuando, quantas pessoas via a sua humilhação, quantos estavam enxergando que eles eram santos. Mas Jesus olha e diz: não, o meu evangelho é diferente. O meu evangelho é mudar pessoas, porque a adoração de vocês não passa da boca para fora. É como sepulcro caiado, por fora é até bonito, por dentro está morto. Eu estou preocupado não é com o que está fora, eu estou preocupado é com o que está dentro. Eu estou preocupado não é com o que o homem vê, eu estou preocupado é com o que eu estou transformando pelo lado de dentro. Feche a porta do quarto, ora em secreto, eu falarei contigo. Eles oravam para mostrar que orava. Aí Jesus vem na contramão dizendo: não, não é o que vê, é o que está por dentro, é o que está sendo gerado por dentro. Deus está dizendo nesta noite: o evangelho não é um sistema, o evangelho é um encontro genuíno, mudança de interior. De nada adianta por fora bonito, por dentro morto. O que Deus procura é sinceridade no encontro, é mudança no encontro, é transformação no encontro, é mudança de caráter. Enquanto líderes religiosos criticavam Jesus por falar com pecadores, Ele estava restaurando a dignidade, quebrando preconceitos, oferecendo vida eterna. Porque o evangelho simples faz com que sistemas religiosos
faz o que o sistema religioso não consegue fazer, que é transformar o interior. Transformar o interior. E Jesus vai mostrar isso no livro de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Perceba, quando pois o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia, batizava mais do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, deixou a Judeia. Judeia é lugar de holofote. Jesus deixa o lugar de holofote e vai para onde? Jesus vai para Samaria, para Galiléia. A palavra do Senhor nos mostra que essa disputa não veio do céu. O texto mostra algo interessante. Fariseus observavam números, comparações entre ministérios, estatística espiritual, competição religiosa. Jesus batiza mais do que João. João batiza mais do que Jesus. Aí nós vamos observar na Bíblia Sagrada que João nunca competiu com Jesus. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, João declarava: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. Que ele cresça e eu diminua. A disputa não nasceu do espírito, nasceu da mentalidade religiosa. E eu vou dizer: religião compara, o reino coopera. Religião compara, o reino coopera. Vou repetir: religião compara ao reino, o reino coopera. Porque aqui o maior tem que ser menor, o maior é quem serve. Porque aqui não tem quem pregue mais, não tem quem canta mais, não tem quem rege mais, não tem quem fala mais. Aqui o maior é Ele, o grande é Ele. É Ele que faz, é Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta. Nós somos apenas a voz do deserto. Nós somos apenas a voz do deserto. Então importa que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu desapareça. Eu sinto graça dele aqui nesta noite. Era maior suída comer a maior sé. Jesus não batizava, e isso é muito profundo. Por quê? Porque o texto faz questão de dizer: Jesus mesmo não batizava. Por quê? Porque o foco não era o ato externo. Entenda comigo. O foco não era o ato externo, era a transformação interna. Se Jesus batizasse pessoalmente, as pessoas poderiam dizer: fui batizado pelo próprio Cristo. Se ele sem batizar já estava gerando disputa, imagine se ele batizasse. Não é verdade? E tudo isso iria criar hierarquia espiritual, orgulho religioso, divisão entre os discípulos. Mas eu vou dizer: o evangelho não é sobre quem executa ritual, é sobre quem transforma o coração. O poder não estava na mão de quem mergulhava na água, estava na graça que regenera a alma. Eu vou repetir: o poder não estava na mão de quem mergulhava na água, está na graça que regenera a alma. Perceba, por que Jesus ele se retira? O texto diz que ele sai da Judeia. E não, irmãos,
Ele não sai por medo, não. Ele saiu por propósito. Ele não sai por medo, ele sai por propósito. Jesus nunca se moveu por pressão da multidão, não. Nem por expectativa religiosa, nem por competição ministerial. Ele se movia pelo tempo do Pai. Eu abro um parêntese para dizer que o que tem de gente que tem perdido a direção espiritual nos nossos dias são movidos por atrações que vão te elevar, que vão elevar a quantidade de seguidor no Instagram. Eu vou dizer, são movidos por direções. Mas é porque ali é mais atrativo. Eu vou repetir, tem gente que não tem mais a direção do Pai, mas Deus está dizendo nesta noite que está levantando uma geração que importa andar sobre a direção do Pai, seja no vale, seja no monte, seja na escassez ou seja na abundância. Eu falo direto e repito nesta noite, não quero de jeito nenhum estar num lugar que não é para mim, porque a porta que eu empurro não foi Deus que abriu. Eu só quero a porta que Ele abra. Eu só quero aquilo que Ele tem para minha vida. Se Ele abrir o caminho, eu vou. Se Ele mandar ficar, eu fico. Se Ele me esconder, eu vou ficar escondida. Importa que seja feita a vontade do Pai. Eu digo, quando a atmosfera se torna competição e disputa, Jesus se retira. Porque aonde há comparação, o foco sai da cruz. O foco sai da cruz. Aonde há competição, comparação, o foco sai da cruz. Ele sai do lugar de disputa e vai para Samaria por propósito. Enquanto discutiam quem batizava mais, Jesus estava indo salvar uma mulher no poço. Eu vou simplificar para você entender, meu bombonzinho de Jesus. Religião estava contando pessoas, Jesus estava transformando uma. Religião contava pessoas, Jesus estava atrás de um. Religião contava, tem quantos ali com João? Tem quantos ali com Pedro? Jesus sai atrás de um. Jesus sai atrás de uma. É só uma, mas é preciosa para Ele, porque o reino não é movido por estatística, é movido por propósito. Não, se você não der um glória, eu não sei mais o que te move. O reino não é movido por estatística, é movido por propósito. Lembra do dia que Ele te encontrou? Foi propósito. Lembra daquele encontro que Ele teve contigo? Foi propósito. Lembra daquele lugar que ninguém te via? Você dizia, é impossível ter salvação para minha alma, mas Ele foi lá e te tirou de lá. Foi propósito. Foi propósito. Foi propósito. Foi propósito de Deus. Não é quantidade, é propósito. Não é número, é propósito. Eu vou dizer, hoje ainda há disputa. Quem cresce mais, quem tem mais seguidores, quem tem mais visibilidade, quem batiza mais. Hoje em dia o negócio está tão sério, pastor. Eu creio que aqui no Juazeiro não é assim. Mas hoje em dia o negócio está tão sério que até para convidar um pregador, olha, primeiro é o Instagram. Tem mais de 100 mil seguidores. Se tiver, por um homem é bom. Se tiver, eita, olha o tanto de seguidor,
Eu vou pregar. Mas o evangelho genuíno não nasce da comparação. Quando o ambiente vira competição, a presença se retira. Jesus não constrói império, Ele constrói pessoa. Jesus não constrói império, Ele reconstrói pessoas. Pode ser aquele que não tem visibilidade, mas carrega a cruz. Pode ser aquele que nem canta tão bonito assim, mas tem unção do céu, tem presença de Deus. É isso que agrada a presença. Não se mova por aplausos, não construa identidade em números, não entre em disputa que Deus não iniciou. Eu vou dizer, às vezes sair da Judeia é maturidade, às vezes se retirar é obediência, às vezes deixar a Judeia é necessário para alcançar Samaria. Cadê você que nesta geração está disposto? Eu vou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Enquanto os fariseus falavam sobre quem batizava mais, Jesus estava prestes a revelar a água da vida. Porque o evangelho não é comparação, é revelação. Não é disputa de ministério, é cumprimento de propósito. E quem entende isso, não vive para ser maior, vive para que ele cresça. E o que é que acontece, Mansara? No capítulo 4, vou tentar simplificar, vou tentar te explicar. Enquanto a religião desprezava, Jesus revelou que Deus procura os verdadeiros adoradores, que Ele é a água da vida, que o passado não define o futuro, que a graça é maior do que o pecado. Ele expôs o pecado daquela mulher, mas ofereceu a restauração. Por quê? Porque ela se tornou a missionária da própria cidade. E eu vou dizer, eu amo esse capítulo. Por quê? Porque é o capítulo que fala em água, pede água. O assunto é água, mas ninguém bebe água e todo mundo sai saciado. Oh glória! Vou repetir, é o capítulo que pede água, fala em água, o assunto é água, ninguém bebe água, mas todo mundo sai saciado. Olha a mulher, deixando o cântaro, vivendo o propósito, deixando o cântaro para viver o propósito. Detalhe, enquanto em Judeia tinha multidão, Samaria tinha apenas uma. Esta uma sai e quando volta, volta com a cidade inteira. Foi ele, 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 foi ele. Ele mudou a minha vida, ele mudou a minha história, ele mudou. Não é um evangelho simples, irmãos. Não é um evangelho genuíno. Que evangelho é esse? Que através de uma, ele traz multidões. Você pode ser este um nesta geração. Ei jovem, ei moça, ei rapaz, você pode ser este um para esta geração. Rapaz, olha como era a minha vida. A vergonha era subir naquele caminho para pegar água, mas eu me encontrei com um homem que pede água. Nós falamos em água, é água para lá, é água para cá. De repente ninguém bebe água, mas eu estou tão saciada que eu quero saber de cântaro. Eu quero anunciar o que ele fez por mim. O evangelho é simples. E nós vamos encontrar também no evangelho de João capítulo 3, versículo 3. Quando Jesus olha para um homem, porque eu falei de uma mulher que vivia em pecado, agora nós vamos falar de um homem que conhecia a lei.
em verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus fala isso para Nicodemos, um mestre da lei, religioso, conhecedor das escrituras. Lembra que eu falei do início? Que o evangelho alcança o rico, o pobre, o que é conhecedor, o que não sabe ler. O evangelho é isso. Aqui, Jesus está dando um choque. Ele não diz que Nicodemos precisava aprender mais. Ele diz que ele precisava nascer de novo. Por que Jesus, ele usa essa linguagem do parto? Jesus poderia ter dito: você precisa melhorar, você precisa se esforçar, você precisa obedecer mais regras. Mas ele escolhe a metáfora mais radical possível: nascimento. Porque o evangelho não é reforma, é geração. Não é ajuste, remendo, costura, não. É começo absoluto. Isso é o evangelho. Aí quando nós vamos olhar para a Bíblia Sagrada, o porquê que Jesus fala desse jeito, é necessário que nós venhamos comparar com a dor do parto. A dor do parto é comparada aqui em João 3 com a dor da cruz. No parto natural, a mãe sofre para que outro viva. Contração, sangue, pressão, dor intensa, gemido. Mas depois da dor tem o quê? Vida, nascimento. Espiritualmente existe algo aqui mais profundo que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos. Ele estava querendo dizer que nós não poderíamos suportar a dor do nosso próprio resgate. Vamos lá comigo. Na contração do parto, quem sofre a dor? É a mãe ou é o bebê? É a mãe. O bebê, ele simplesmente nasce. Então o que Jesus está querendo dizer para Nicodemos é: Nicodemos, você não suportaria a dor do próprio resgate. Então eu suporto por você. Isaías 53, versículo 5. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Eu vou dizer, a cruz foi o lugar das contrações eternas. O peso do pecado, a separação, o sofrimento, o abandono, o sangue. Eu vou dizer, ele sofreu as dores para que nós pudéssemos nascer de novo. Ele suportou a cruz para que pudéssemos nascer de novo. Vou dizer para você, a dor que antecede a vida. No parto natural, o corpo da mãe entra em contração. A dilatação, a pressão crescente, a ruptura, a sangue, a lágrima. As mamães aqui sabem disso, né? Muito bem. Eu tive o meu parto, foi cesárea, não senti nenhuma dor. Mas o próximo menino vai ser normal, com fé em Jesus. Pois bem, a dor aumenta à medida que a vida está prestes a nascer. Toda mãe sabe disso, que as cólicas ficam mais intensas. Quanto mais o menino está mais perto de nascer, mais a cólica aumenta. Não é assim? Mais a cólica vai se contraindo. Pois é isso que Jesus está dizendo. A dor não é sinal de morte, é sinal de que algo está para nascer. A dor não é morte, é sinal de que algo está para nascer. E eu vou dizer, nenhuma mãe entra em trabalho de parto por acidente. Ela aceita o processo porque ama o que está gerando. Ela aceita toda esta dor porque ama o que está para nascer. E Hebreus capítulo 2, versículo 2 diz: pela alegria
que lhe estava proposta, suportou a cruz. Suportou a cruz. Eu vou dizer para você saltar da cadeira. Ele viu você antes de nascer espiritualmente e decidiu suportar a dor. Ele viu você e decidiu: eu me entrego, eu suporto a cruz, eu vou. Quem pode adorá-lo por conta do sacrifício na cruz? Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? O Cordeiro morreu, mas ressuscitou como leão. Suportou a cruz para que eu e você tivesse vida. Nós não poderíamos suportar a dor e pagar pelo nosso próprio resgate, mas Jesus suportou. Ele foi. A cruz foi o lugar das contrações eternas, foi o peso do pecado, a separação, o sofrimento. Ele sofreu as dores para que nós pudéssemos ter vida. Ele suportou. Eu digo, um bebê não pode pagar pelo próprio parto. Assim também Jesus estava dizendo a Nicodemos. Assim também Jesus estava dizendo para aquele homem: você não entra no reino pagando o preço. O preço será pago por mim. Você não precisa sofrer na cruz. Você só precisa nascer do que a cruz produziu. Você só precisa nascer daquilo que a cruz produziu: arrependimento, conversão genuína. Nicodemos queria entender como voltar no ventre, mas Jesus estava dizendo: você não vai voltar para o ventre, Nicodemos. Você vai nascer de algo maior. A dor já foi suportada, o preço já foi pago, o sangue já foi derramado. Agora é necessário nascer. Jesus sofreu tudo por nós. Nós só precisamos nascer do Espírito. E nascer dói, mas não é a dor da condenação, é a dor de deixar a velha vida para trás e entrar na liberdade que Ele completou. Oh glória! Eu quero dizer nesta noite: a cruz não foi o fim de Jesus, foi o começo de uma nova geração. Ele sentiu as dores da cruz para que pudéssemos sentir a alegria de novo, do novo nascimento. Eu vou dizer: Jesus suportou a dor do parto da redenção para que você não precisasse viver a dor da condenação. Se você entende isso, adore, porque nós estávamos condenados, mas pelo sangue vivo de Jesus fomos comprados, libertos, e hoje temos acesso. Entra pelo novo e vivo caminho. Para terminar, eu prometo que estou caminhando para encerrar, mas eu concluo falando desta outra tão linda salvação, do que o Evangelho produziu no livro de João capítulo 8, versículo 1 ao 11. Essa não é apenas uma história de uma mulher, é o confronto entre dois sistemas, lei e graça. O cenário ali, ela não foi chamada, ela é arrastada. Ela não foi aconselhada, ela foi exposta. Os religiosos não estavam interessados na santidade dela, eles estavam interessados em testar Jesus, porque na lei Moisés mandou apedrejar. E tu, Jesus, o que é que tu dizes? Então era um confronto da religião para com Jesus. E ali eles usam a dor de alguém como armadilha, meu Deus, misericórdia, teológica. Isso ainda acontece hoje. Gente usando o pecado alheio para provar ponto religioso. Aponta o pecado do outro. Todo mundo erra, menos ele. Porém, nós vamos observar nesse texto que antes de Jesus falar, Jesus se abaixa e ele escreve no chão. Ele não reage impulsivamente.
Ele não entra na era histeria da acusação. O único ali que poderia julgar e condenar, escolhe fazer silêncio. E isso é muito profundo, irmão Diogo, porque enquanto a multidão grita, o céu escreve. Eu vou explicar para você entender e dar um glória melhor. Jesus inclina-se e escrevia com o dedo na terra. A cena é caótica. Acusação pública, gritos, pressão religiosa, lei sendo citada, pedra já na mão para atacar. E Jesus se abaixa. Ele não grita mais alto, ele não disputa argumento, mas ele escreve. E na Bíblia, a Bíblia só menciona Deus escrevendo diretamente apenas 2 vezes. A primeira, Êxodo 31, versículo 18. Deus escreveu a lei nas tábuas da pedra com o seu dedo. Agora, em João 8, o mesmo Deus encarnado escreve no pó. Na lei, o dedo escreveu mandamentos que condenavam. Na graça, o dedo escreve no chão, diante de uma condenada. Isso não é coincidência, não. Isso é transição de aliança. Isso é transição de aliança. Eu vou simplificar. Ele escreve no pó. E o pó lembra de quê? Gênesis capítulo 2, versículo 7. O homem foi formado do pó da terra. Jesus escreve no mesmo material de que fomos feitos. É como se ele estivesse dizendo: eu conheço a tua estrutura, eu sei do que você é feito. Ele escreve no pó e não na... Vocês estão dormindo. Vamos lá repetir comigo. Jesus escreve no e não na... Jesus escreve no pó ou na pedra? No pó. Ele não escreve na pedra. Por quê? Porque a pedra representa julgamento permanente, olho por olho, dente por dente. Mas o pó pode ser apagado. A acusação que o céu escreve na graça não é para eternizar a culpa, é para revelar a consciência. Enquanto a multidão grita morte, o céu estava escrevendo misericórdia. Misericórdia, misericórdia, graça, favor imerecido. Eu vou dizer, enquanto o homem queria apedrejar, Deus estava preparando o perdão. Enquanto acusava o passado dela, Jesus estava redesenhando o futuro. Isso é evangelho. O inferno acusa em voz alta, mas o céu transforma no silêncio. A glória! O inferno gritou: tem que morrer, não é digno, não merece perdão. Mas a graça escreve a história diferente. Tá perdoado, será salvo. Tá perdoado, será salvo. Eu perdoo o pecado. A misericórdia é maior. A misericórdia é maior. A misericórdia é maior. A misericórdia dele na tua vida é maior. A misericórdia do evangelho na tua vida é maior. Pelo mundo estaríamos condenados, porque quem somos nós? Pecadores, falhos. Mas ele está escrevendo a história nova. Ele está escrevendo. Ao invés de me julgar,
escrevendo a tua história hoje. Ele está escrevendo a tua história agora. E eu vou dizer, talvez hoje exista vozes gritando contra você, lembranças, erros do passado, culpa, pessoas, acusações, mas enquanto o barulho acontece na terra, meu Deus, se você não der um glória, enquanto o barulho acontece na terra, o céu ainda está escrevendo. Deus te trouxe aqui para te dizer: Deus escreve o que ninguém pode apagar. A multidão pode gritar, mas a última palavra nunca é da multidão, é do Cordeiro. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Tem perdão, tem perdão. Tem graça, tem graça. Tem misericórdia, tem misericórdia. Se você foi alcançado por esta misericórdia, levanta da cadeira, para que o inferno veja. Era para ter sido morto, condenado, mas o céu escreve história nova. Enquanto a multidão gritava condenação, o autor da vida escrevia redenção. Enquanto a multidão gritava condena, tem que morrer, o autor da vida está dizendo não. É redenção, é perdão, é transformação, é história nova. Você está aqui hoje por conta que Ele escreveu uma história nova. Ele escreveu uma história nova. Olha, Ele escrevendo uma história nova agora. Era para morrer, era para ser condenado, era, mas o amor te amou, o amor te redimiu, o amor te encontrou. Isso é evangelho. E há de vir, a misericórdia venceu, 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 venceu. Cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Onde está o teu acusador? Vai! Uma geração perdoada, consagrada. Oh, glória! Enquanto todos seguravam pedra, Jesus segurava misericórdia. A multidão queria expor o pecado, Jesus quis restaurar. Porque onde a lei gritava a condenação, a graça sussurrou o começo. O começo, é o começo, é o começo. Eu vou dizer, ela foi arrastada pela culpa, mas saiu conduzida pela graça. Meu querido amado esposo, ela foi arrastada pela culpa, mas foi arrastada pela graça. Foi levada pela graça, foi levada pela graça, foi levada pela graça. O caminho vai ser diferente. Por quê? Porque a única pedra que podia julgar Jesus, a pedra viva, a pedra angular, escolheu perdoar. Oh, glória! Eles trazem uma condenada, uma acusada, mas Jesus levanta uma restaurada. E nesta noite tem graça e misericórdia de Deus para alguém neste lugar. Tem história nova de Deus sobre a vida de alguém neste lugar. Deus está dizendo, Deus está dizendo, o chão que recebeu a escrita de Jesus se tornou mais forte do que as acusações. Porque quando a multidão foi embora, a misericórdia ficou. Quando a multidão saiu, a graça permaneceu.
quem foi alcançado pela graça, só quem foi redimido pelo perdão eterno, só quem entende o peso dessa misericórdia, se derrame nos pés de Jesus agora, vai. É retiro espiritual. É retiro espiritual. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Nós iremos sair daqui hoje ciente de que a graça permanece. É a graça, é a graça, é a graça, é a graça. Receba o abraço da graça agora, agora, agora. Acusação, aí não é o teu lugar. Ei, acusadores, aqui não é o teu lugar. Aqui tem perdão, aqui tem misericórdia, aqui tem perdão e graça. Graça. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Vem correndo. Quem quer receber desta misericórdia, quem quer receber deste abraço do Pai, porque nada pode te acusar. Acusador é Satanás, mas ele é o pai da mentira. Já é um derrotado. Tudo que ele quer é que você tenha culpa na mente e se esqueça do perdão eterno. Mas hoje Jesus está aqui para te dizer: eu estou escrevendo história nova agora. Eu estou escrevendo história nova agora. Eu estou escrevendo a tua história nova agora. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus, sai do meio, Satanás. Nós já fomos perdoados. Perdoados. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nós já fomos sarados pelas suas pisaduras. Fomos sarados, perdoados. Ele suportou a cruz. Ele suportou a cruz. Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Dê glória, dê glória, dê glória, dê glória. Dê glória, dê glória, dê glória. A glória de Deus está aqui. A glória de Deus está aqui. É graça, é graça, é graça. Isso. Adore, 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 adore. Não queimar por ti, não vale a pena só me emocionar. Geração perdoada, geração redenta, geração que já passou pelo perdão. A cruz não te condena. Pelo caminho da cruz tem perdão de Deus, tem misericórdia de Deus, tem. Olha, deixa eu dizer, e caminho para concluir. Essa mesma misericórdia passou na minha vida, passou no meu ser. E Mansara, por que falar desse jeito? Pra que gritar desse jeito? É porque quem fez por mim merece muito mais. Aquele que me devolveu a vida merece tudo de mim e muito mais. Sarinha foi desenganada pelos médicos. Leucemia, câncer. Olharam para os meus pais e disseram: leva para casa, espera a morte chegar e levar. Sarinha só tem 6 meses de vida.
Se chegar aos 15 anos de idade, vai ser com sequela. Talvez não vai andar, não vai falar, mais isso e mais aquilo. Passou-se 5 meses, tinha um congresso de crianças na igreja que congregávamos. Eu tinha 7 anos de idade, nós morávamos em São Paulo. Naquele congresso, um menino de mais ou menos 9 anos de idade pregava. E antes dele entregar o microfone para o pastor, eu sentada atrás da igreja, uma cadeira de rodas, me chamou na frente e disse: eu vou orar por a vida desta menina. Quando ele começou a orar, ele gritava: Jesus está curando esta menina. Jesus está curando esta menina. No outro dia, fomos para o hospital receber os últimos exames. De repente a médica está dentro de uma sala, pastor Flávio. Nesta sala, ela sai, ela entra, ela está inquieta, ela mexe nos papéis, ela não sabe o que está acontecendo. Aí de repente ela chega para os meus pais e disse: Joaquim Neto, dona Neide, eu acho que a gente perdeu os exames da Sarinha. Por quê? Porque eu mandei ela para casa, esperar a morte chegar e levar. Mas aqui tá como se ela tivesse nascido de novo. Olhe pra cá. Vamos repetir os exames. Fiz 1, 2, 3, 4, 5 vezes os exames. No último exame ela chegou para os meus pais e disse: verdadeiramente o Deus que vocês servem vive. O Deus que vocês adoram é grande. Sarinha não tem nem sequela, ela nasceu de novo. Isso é graça, misericórdia. Fiz cirurgia de hérnia, tirei as amígdalas. E para quem disse que Sarinha não chegar nem aos 15 anos de idade, já tenho 28 anos de idade. Só não cresci, é 1,5 m mesmo. Mas eu pulo, eu corro, eu grito, eu falo bem alto e um bom som. O meu Jesus cura, o meu Jesus liberta, o meu Jesus transforma. E breve voltará, breve voltará, breve voltará, breve voltará. Se olhar e me perguntar: Sarinha, vale a pena renunciar a tudo por amor a esta palavra? Vale. Ano passado concluiu-se 20 anos que prego o Evangelho de Cristo. E eu não estou te dizendo que é fácil, não. Quantas vezes quis largar a cruz, quantas vezes quis renunciar, quantas vezes quis parar. Mas sabe, pastor Flávio, o que me move, o que me levanta e o que me fortalece não é promessa da terra, não é promessa do homem. O que me move é que Ele prometeu: o meu lugar não é aqui, a minha esperança é lá, é lá, é lá, é lá, é lá, é lá. A minha esperança é que em breve a dor vai ter um fim, a perseguição vai ter um fim, as renúncias vai ter um fim. E o que é que nos aguarda? Apocalipse 22. Cidade de muros de ouro e cristal. Lá tem o jardim da vida, a árvore da vida. Mas sabe o que é que me deixa mais esperançosa? É porque nesta cidade não vai precisar de lua nem de sol. Por quê? Porque quem brilha lá é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele.
nos encontraremos com Ele face a face. Face a face, face a face. Vale a pena, jovem. Vale a pena, jovem. Vale a pena não pular no carnaval. Vale a pena não pular de bloquinho em bloquinho. Vale a pena servir ao Deus do perdão, o Deus do amor. Os jovens permaneçam aqui, eu vou orar por vocês. Enquanto isso, vocês vão recebendo mais de Deus. Mas cadê você que chegou neste retiro, que ouviu esta palavra, entendeu tudo que Jesus é, sentiu algo no seu coração? Este algo não foi palavra bonita. Este algo não foi o testemunho da irmã Sara. Este algo que tocou no teu ser é a presença de Deus te chamando agora. A porta da salvação está aberta agora. Cadê você que quer aceitar a Jesus? Onde está você que quer se reconciliar ou aceitar a Jesus? Quem quiser aceitar a Jesus, vem. Levanta a mão e vem para cá. Corre para cá. Vem. Jesus hoje te chama. Jesus hoje te chama. Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A segunda vida já está aqui. Cadê a terceira? Cadê a terceira? Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Na live, se tiver alguém que quer aceitar Jesus, diga eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Cadê a terceira pessoa para Jesus? Cadê a terceira pessoa para Jesus? Tem criança se rendendo. Vem, vem meu filho. Vem, Jesus te chama. Vem correndo. O teu pai te espera. Meu Deus. Ah, Jesus. Que coisa linda, Jesus, cara. Que coisa linda, Jesus. Que coisa linda, Jesus. Foi a melhor escolha, meu filho. Foi a melhor escolha, meu filho. Oh, Jesus, cubra o teu filho. Escreve uma nova história. Meu Deus, cadê a quarta pessoa? Cadê a quarta pessoa? Onde está a quarta pessoa? Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, oh, glória. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. A igreja intercede. Entra em guerra. Jesus está te chamando agora. Jesus está te chamando agora. Sarinha, eu quero me reconciliar. Quero aceitar a Jesus. Vem, vem correndo. O Pai te espera. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas que teve o Cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Ainda que dor, eu quero ser curado. Vai gerando marcas. Eu vou orar. Mas se tiver mais alguém, vem correndo. O Pai te espera hoje. Não há alegria maior. Sabe, queridos líderes, obreiros, pastor que está aqui, é bom quando há batismo com o Espírito Santo. É bom quando há renovo. A graça desce. A gente chora que a maquiagem desce. Mas melhor ainda, a festa no céu, quando uma vida se arrepende dos seus pecados. Aqui hoje a festa é multiplicada, porque não é só um, é dois, é três, é quatro, se rendendo aos pés de Jesus de Nazaré. Isso é evangelho. A quinta chegou. A quinta...
estamos em festa. Oh, porque a graça é maior. A graça é maior. A graça é maior. Tem gente aceitando a Jesus na live. Jesus te ama. Tem um projeto na tua vida. Oh glória. Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que adora? Cadê a igreja que adora? Nossa alegria é dele, é nele. Não precisamos de troca, prostituição. Nós só precisamos da presença dele, que é suficiente, suficiente. Não nos envergonhamos do evangelho, pois é poder, poder, poder de Deus. Oh Senhor, olha para os teus filhos, ó Pai. Pai querido, e enche essa mocidade agora, no nome de Jesus, Senhor. Transborda estes jovens agora, 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 Senhor. Nós queremos mais de Ti, nós queremos mais de Ti, Senhor. Por isso, Pai, agora, no nome de Jesus, derrama poder, poder, fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu, fogo do céu. Agora, agora, agora. Fala em línguas estranhas agora. Receba renovo agora, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Se sentir vontade de pular, pula. Adora, 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 adora. Oh Deus, obrigada, Senhor. A tua graça é o que nos basta. Oh glória, aleluia.